Fenômenos naturais e impactos ambientais. Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima e trago você para a gente refletir sobre esse tema. Um destaque eu quero falar com você. Fenômenos naturais são ações do meio ambiente, são alterações do meio ambiente que causam impacto na nossa vida. Normalmente, nós os chamamos de desastres naturais, devido à sua magnitude, devido à sua intensidade. Mas você precisa tomar cuidado. Se algo foi causado pelo ser humano, não enquadre como um desastre natural ou como um fenômeno natural. Ah, teve um grande derramamento de petróleo. Isso não é um fenômeno natural. Afinal, é ação humana e não ação única, exclusivamente da natureza. E esses fenômenos naturais, que de acordo com o tamanho deles, a gente acaba chamando eles de desastres naturais, eles vão causar impacto na vida humana, no meio ambiente, e isso é muito claro. Mas que fenômenos naturais são esses? O Brasil passa por muitos desses fenômenos naturais? Sim, mas muitos desses com uma intensidade bem menor. Vamos ver quais são eles? Se você dá uma olhada aqui, nesse esquema, você já consegue situar alguns fenômenos naturais. Inundação. Alta intensidade de chuvas. Alguém controla a chuva? Não. É possível que o ser humano esteja influenciando, devido ao aquecimento global, a alteração dos ciclos de chuva? Sim, porém não é algo direto com efeito direto, e sim algo a longo prazo. Mas está acontecendo isso aí, alteração no regime de chuvas. Porém, a intensidade de uma chuva a gente não consegue controlar. Então, se eu tenho uma chuva numa intensidade muito grande, muito além do esperado, eu vou causar impactos. Eu posso causar inundações, correto? Dependendo da infraestrutura da cidade, o impacto vai ser maior. Ou num ambiente natural, são rios que sobem o seu nível e vão inundar áreas que não estão adaptadas a isso, ou que não costumavam inundar. Isso vai alcançar uma série de espécies ali. Podemos falar também das tsunamis ou maremotos, movimentos das placas tectônicas, as placas aí que formam a crosta terrestre. Esse movimento pode provocar um deslocamento dessas ondas, que vão vir com forte impacto sobre essa costa. Maremotos, tsunamis que vão invadir essa costa e, claro, que vão causar forte impacto. Outro fenômeno natural são os deslizamentos de terra, em costas, locais que às vezes pela leve movimentação da crosta terrestre que às vezes a gente não percebe, ocorre um deslizamento em montanhas, muitas vezes uma rocha um tanto quanto inclinada, pode haver um deslizamento de terra. E tudo que está ali no caminho vai sofrer um impacto. Já os furacões, ciclones e tufões são fenômenos climáticos que se formam em oceanos, sob oceanos numa temperatura mais alta, oceanos numa temperatura quente, devido à diferença de pressão, a um conjunto de condições e que se forma esses ventos e tempestades que se deslocam do mar para a terra. A diferença de nomenclatura se deve à localização de onde esses eventos eles ocorrem. Então, se esses fenômenos naturais, dependendo da magnitude deles, eles ainda vão causar uma outra série de fenômenos de desastre, como, por exemplo, as inundações. Eles podem propiciar uma série de outros impactos. Além desses, podemos falar também de fenômeno natural, os incêndios. Aqui no Brasil, a gente tem no Cerrado, por exemplo, incêndios naturais. Algumas regiões dos Estados Unidos, algumas florestas, em que é um fenômeno natural no verão. Só que, em algumas condições, o ser humano pode estar intensificando esse fenômeno. Descendo um pouquinho mais, precisamos falar deles, vulcões e terremotos. Por que eu faço esse link? Os dois são frutos da movimentação das placas tectônicas. Em alguns locais, com a presença da cratera, alta pressão do magma, eu tenho então a expulsão desse magma, no caso dos vulcões. Em outros, os movimentos das placas tectônicas, tem então os terremotos. Fenômenos naturais? Totalmente naturais. Afundamentos de terra. Por pequenos movimentos da placa, é possível que algumas regiões tenham um afundamento. E o habitat, o ecossistema que tiver ali, vai ser diretamente afetado. Tempestades.
Tempestades de raios, tempestades de areia, tempestades de granizo são fenômenos naturais e que vão causar um forte impacto também. Secas ou estiagens, períodos muito longos sem chuva, né? E aí os tornados. Tornados esses que se formam numa região seca, são diferentes dos furacões, vão se formar então por uma série de condições climáticas também, da nuvem para o solo, com ventos numa aceleração muito grande, e aí os impactos serão diversos. Mas que impactos podem ser esses? De que forma que essa diversidade de fenômenos naturais podem impactar o meio ambiente, a natureza e os que a compõem? A gente precisa destacar logo de cara perda de vida humanas. Seres humanos fazem parte também do meio ambiente. Perda de vida humanas, perda de vida animal. Então é claro que isso precisa ser destacado, porque dependendo da magnitude disso, da região, da população, da quantidade de indivíduos, esse impacto vai ser muito grande e vai levar diretamente a uma crise social, que vai envolver todo um desequilíbrio numa sociedade. Interfere no ciclo de alimentação, interfere na questão de desemprego, interfere na questão da migração, movimentação das pessoas de um local para o outro em busca de uma condição melhor. E muitas vezes essa migração desordenada vai causar um impacto negativo no local de destino. Então, a movimentação humana, o impacto na vida humana vai interferir no ambiente também. Além desse aspecto social, desse aspecto econômico e até psicológico, porque os danos das pessoas que tomaram em contato com esses grandes fenômenos é muito grande. A gente fala também de um desequilíbrio ecológico. A ecologia ela vai estudar a relação dos seres vivos com os elementos da natureza e há um equilíbrio natural nas cadeias alimentares, nas relações harmônicas, desarmônicas, há um equilíbrio. O impacto desse ele pode desequilibrar alguma dessas etapas. Eu posso, por exemplo, reduzir o número de predadores naturais de uma espécie e essa espécie começa a se proliferar muito. Afinal, ela está sem controle e ela vira uma praga numa região. Ocasiona, como eu destaquei aqui, surtos de doenças. Vamos pegar aí, especialmente no caso de doenças transmitidas por mosquitos. Se eu tiro os predadores naturais, eu tenho um surto de uma série de doenças causadas por mosquito. Ou muitas vezes, no caso aí de tempestades, inundações, até mesmo a questão dos tsunamis, eu acabo tendo um depósito de água maior em certos locais que não tinham, havendo então condições para que esses mosquitos se proliferem e se reproduzam. Logo, vai levar aí um surto de doenças. Perda de hábitat, extinção de espécies. O hábitat é o local que cada espécie vive. Se eu tenho uma grande perda, fato é que essa espécie vai ter dificuldade de se adaptar num outro local e possivelmente pode chegar aí à morte e até à extinção. Então a perda do hábitat, se for algo numa escala pequena, que possa promover, que possa haver uma migração dessas espécies, a coisa flui, mas às vezes não, a intensidade é tão grande que há uma perda total, que vai levar aí à morte de um grande número de seres e até à extinção. Além disso, a gente pode pontuar também que esses fenômenos, eles podem causar poluição ambiental, que vai influenciar tanto em água, quanto em ar, quanto em solo. Então, são aí áreas diferentes, esferas diferentes, que pode envolver água doce, água salgada, pode interferir também na questão do fluxo dos rios, são rios que mudam de fluxo, que isso também vai afetar no mar, algumas lagoas que são nutridas por esses rios. Então, o impacto é bem diversificado aí no que se refere a água, ar e solo. Um outro ponto de destaque envolvendo a água é que se eu falo para você que esses fenômenos eles podem afetar a água, eles podem mudar cursos de rios, eles podem contaminar lagos ou acabar com esses lagos. Se eu tenho toda uma influência nos cursos de água doce, eu vou então ter uma influência, uma crise na água potável. Então, a população do entorno vai ser afetada pela falta de uma água própria para consumo. Pegando aí já numa questão humana, saindo do ambiente apenas natural dos animais e das plantas, pegando na questão humana, a gente reflete também que fenômenos naturais podem levar, aqui no último item,
a crise na produção de energia. Hidrelétricas, termoelétricas, usinas nucleares, tudo isso é muito afetado por grandes fenômenos. Logo, a sustentação das populações daquele local também fica comprometida. E não adianta a gente tentar fugir, tirar o ser humano do impacto, porque se impacta o ser humano, numa tentativa de sobrevivência, ele vai acabar impactando os outros seres à sua volta. Tranquilo? Então, repassou, relembrou os fenômenos, talvez você nem tivesse se ligado que existem tantos fenômenos naturais assim e os impactos mais diversos que elas podem causar no nosso ambiente. Fechamos então? Até a próxima. Tchauzinho!